Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte de operações com números racionais e eu não te dou sossego, não é? Bruno, acaba que essa matemática básica aí tem uma série de regrinhas para ir relembrando, coisa que já ficou lá atrás, não vou nem ficar fazendo muita conta, professor, para não passar vergonha, mas já tem um tempinho aí que eu vi isso, né? Pois é, e aí não é que cai em prova, e não é que vai cair, porque aí também não é para iludir você, né? Ah, você acha que na minha prova vão cair alguns exemplos diretos, como que você vai colocar aqui, que a gente vai resolver agora nesse bloco? Não. É porque aí no meio de um exercício, né, de um outro assunto, às vezes, vai pintar lá uma multiplicação de frações. Está, às vezes, numa questão de cálculo de probabilidade. Você tem que lidar com multiplicação de frações. E você acha que não acontece da galera vacilar no meio de um assunto que é bem mais complexo, o cara errar o exercício porque multiplicou uma fração errada? Você acha que não acontece, não? Ih, meu amigo, dá para sentar e contar muita história, né? Então eu não quero que essas histórias aconteçam com você aí. Então bora colocar nossos tijolinhos, né? Um por um, pra você ter uma base bacana aí nessa matemática. Multiplicação e divisão de frações, está anotada aí a regra. Na multiplicação de números fracionários, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Multiplicação de frações, gente, é uma beleza. No português, claro, é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, ok? Então aqui, por exemplo, na letra A, eu tenho que multiplicar menos 1/3 por menos 5/9. O que vocês vão ter que ficar atentos? A gente vai obedecer aqui a regra de sinais da multiplicação já válida para os números inteiros. Então a gente já sabe que mais vezes mais tem que dar mais, mais vezes menos tem que dar menos, menos vezes mais tem que dar menos, e menos vezes menos tem que dar mais, perfeito? Então aqui, gente, quando eu estou multiplicando negativo por negativo, menos vezes menos vai ter que dar um positivo, certo? E aí é o que eu falei, olha, é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 5 vai ter que dar 5, 3 vezes 9 vai ter que dar 27. Então tá aqui, olha, 5/27 é a minha resposta. Ela já está na forma irredutível, ou seja, aquela que eu não consigo simplificar mais. Então, paramos por aqui. 5/27, ou posso até colocar o mais 5/27, mas está aqui a resposta. Professor, então quer dizer que na multiplicação de frações eu não preciso trabalhar com denominadores iguais? Não, não preciso trabalhar com denominadores iguais. Perfeito? Aqui, a multiplicação, pessoal, ela vai passar a ideia da preposição de, certo? Então aqui, essa multiplicação aqui, é como se eu pudesse colocar para vocês que eu tenho isso, olha, menos 1/3 vezes menos 5/9, é como se fosse menos 1/3 de menos 5/9, ok? Deixa eu acrescentar para vocês aqui um exemplo, vamos colocar aqui um extra, só para você tentar entender a lógica da multiplicação. Vamos supor que eu tivesse que calcular isso daqui, olha, quanto que é 1/2 vezes 2/3, ok? O que é 1/2 vezes 2/3? 1/2 vezes 2/3 é como se eu estivesse dizendo que essa multiplicação ela faz o papel da preposição de. Então, quando você calcula para mim quanto é 1/2 vezes 2/3, é como se você estivesse calculando para mim quanto que é 1/2 de 2/3. Qual que é a interpretação que eu vou fazer de 1/2 de 2/3? É como se eu fosse calcular a metade de 2/3. 1/2 vezes 2/3 é como se fosse 1/2 de 2/3, que é como se fosse a metade de 2/3. Vamos tentar ver isso no desenho, só para te explicar? Olha o que acontece. 1/2 de 2/3, esse aqui é a minha referência. Então vou fazer aqui, olha, 1 inteiro dividido em 3 partes. Então tá aqui, olha, uma parte, 2 partes. 2/3, o que são 2/3? Vou colorir aqui, olha, uma parte, 2 partes, 2 daquelas 3 partes, certo? Aí o que eu peço para você calcular? Eu peço para você calcular quanto que é a metade desses 2/3. O que seria a metade? Veja se fica claro. O que é a metade desses 2/3? Ora, aí é como se você olhasse para isso que está aqui, certo? Você tem lá os 2/3. Agora você vai calcular 1/2 disso, ou seja, você vai encontrar a metade disso. O que é 1/2 de 2/3?
É como se eu fosse pegar essa parte que está colorida aqui agora, fosse dividir em duas e tomar uma dessas partes. E aí, então, como que você vai enxergar no desenho o que seria 1/2 de 2/3? 1/2 de 2/3 é isso aqui, olha. É o equivalente a 1/3, que é o resultado que a gente vai encontrar aqui daqui a pouquinho. Minha resposta vai ter que ser 1/3. Por quê? Porque se eu calculo se eu desenho que seriam 2/3, isso aí eu venho e calculo agora. Aí em cima disso que está aqui, olha, eu vou calcular o que seria a metade disso. Então esse pedaço que está aqui seria dividido em duas partes, e aí uma delas eu tomaria. A minha resposta então é isso que está aqui, olha. No fim das contas é um pedaço de um total de 3. Só que, de novo, você não vai ficar fazendo o desenho. Como que é o procedimento prático para o cálculo? Simplesmente esse, olha. Aqui a gente iria multiplicar o de cima com o de cima. Então 1 vezes 2 vai ter que dar 2. 2 vezes 3 teria que dar 6. E aí o que são esses 2/6? Os 2/6, se você for simplificar aqui por 2, 2 por 2 acaba dando 1. E o 6 por 2 acaba dando 3, justificando então aquele 1/3 que eu tinha colocado para vocês. Professor, tem um jeito mais fácil ainda. Fala para mim. Eu poderia ter simplificado ali o 2 com 2. Tá perfeito. É a técnica do cancelamento que a gente fala. Eu posso fazer assim a simplificação, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu posso cortar aqui, olha, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Em multiplicação de frações isso é possível mesmo. Poderia ter simplificado 2 com 2. 2 por 2 vai dar 1. 2 por 2 vai dar 1. E aí eu acabaria chegando aqui simplesmente no 1/3. Não tem problema nenhum, a gente vai poder proceder dessa forma na multiplicação, tá bom? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na letra B. Então na letra B eu tenho que fazer lá, olha, 4/5 vezes menos 2/3 vezes 1/2. Essas multiplicações é como se fossem preposições de. Então é como se eu estivesse calculando quanto é 4/5 de menos 2/3 de 1/2. Eu estou chamando a atenção do D porque isso aqui vai ser muito importante para a gente em questões de prova. Primeiro tem enunciados, dependendo aí, que são mais diretos, em que ele coloca exatamente assim, calcula quanto que é 4/5 de 1/2 de não sei quanto. E outro, que nos enunciados mais contextualizados, a gente sempre vai, vocês vão me ver sempre chamando a atenção, ele falou que era para calcular 4/5 das mulheres. Então ser 4/5 das mulheres é porque vai ser 4/5 vezes o número de mulheres, ok? Então não se esqueçam disso. Preposição de vai trazer ideia de multiplicação. Como que eu posso multiplicar isso aqui então? Vou precisar que vocês fiquem atentos aqui, é o seguinte, qual que é o sinal da minha resposta? 4/5 é um número positivo, 2/3 é um número negativo, 1/2 outro número positivo. Então, é mais vezes menos, que vai ter que dar menos, e o menos vezes mais, que também vai ter que dar menos, perfeito? Então, positivo vezes negativo vezes positivo, mais vezes menos dá menos, menos vezes mais vai ter que dar menos. Então, a minha resposta aqui vai ter que ser um número negativo, ok? Daí, então, a gente passa a ter 4 vezes 2, que dá 8, 8 vezes 1, que vai ter que dar 8, então eu vou ficar com menos 8 sobre 5 vezes 3, que vai ter que dar 15, 15 vezes 2 vai ter que dar 30. Então, eu cheguei aqui a menos 8 30avos. Esta fração é uma fração que está na forma irredutível? Não. 8 30avos é uma fração que eu consigo simplificar. Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 2, por exemplo. Olha. 8, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 4. E o 30, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 15. Então eu cheguei aqui a menos 4 15avos. Brunão, oi. Mas já não dava para ter simplificado? Sim, você poderia ter simplificado aqui, não tem problema nenhum. Quer cortar aqui, olha, esse 2 com esse 2, por exemplo, tá valendo. E aí você vai perceber que o 2 por 2 ia dar 1 aqui, e aí a gente chegaria aos mesmos 4 15avos, certo? Porque aí eu ficaria com 4 vezes 1 vezes 1, 5 vezes 3 vezes 1, vai ter que dar o 4 15avos. Ah, professor, mas eu não simplifiquei o 2 com o 2. Eu simplifiquei o 4 com o 2. Não tem problema nenhum, pode simplificar o 4 com o 2. Na multiplicação isso está valendo. 4 por 2 daria 2 e aí a gente faria lá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 1 e o 15 vezes 3, que ia dar o mesmo 15, ok? Professor, eu fiz uma outra simplificação. Outra? Professor, eu simplifiquei o 4 com 2. Não, aí deu ruim. Esse 4 com esse 2 aqui você não pode não, tá bom? Porque simplificação em frações na multiplicação é um número que esteja em cima com o que esteja embaixo.
Pode ser até da própria fração, tá, gente? Não tem problema nenhum. Mas tem que ser um de cima com um de baixo na multiplicação de frações. Aqui, para quem optou por não simplificar, no fim, conseguiria chegar à mesma resposta, menos 4/15. Próximo. 12 vezes menos 5/18. Essa aqui, gente, é uma situação que podem acreditar, gera muito erro. 12 vezes menos 5/18 é muito comum, quando a gente às vezes não está por dentro do que está acontecendo, é muito comum a gente ver vocês fazendo isso. Olha, Bruno, eu multipliquei o 12 pelo 5 e eu multipliquei o 12 pelo 18. E tinha alternativa. Isso, porque dependendo do examinador, como ele sabe os erros que vocês vão cometer, ele coloca a mesma alternativa, você não sai triste na hora da prova. A tristeza vem depois quando vai conferir o gabarito, mas na hora da prova sai tudo lindo. Você está lá vacilando e ele está só dando corda para você. E por que aqui o raciocínio não é esse? Por conta da regra que a gente segue para multiplicação, gente. Multiplicação não é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo? Quem que é o de cima e o de baixo no 12? O 12, ele é 12 sobre 1, perfeito? Então aqui, ó, o 12 é 12 sobre 1. Então é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então primeiro, com relação ao sinal, mais vezes menos vai ter que dar menos. 12 vezes 5 tem que dar 60. E 1 vezes 18 tem que dar 18. Perfeito? Então aqui, ó, multiplicação de cima com de cima, 12 vezes 5, 60, 1 vezes 18, 18. Lembre-se, na multiplicação não precisa trabalhar com denominador comum, tá bom? Então igual aqui, por exemplo, professor, nessa questão que está aqui, olha, eu não teria que trabalhar aqui com denominador comum, por exemplo, né? Multiplicação, não tem que trabalhar com MMC? Não. A gente não, na multiplicação é direto, tá bom? Multiplicação é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, sem ter que se preocupar com o denominador. E aí de onde que surgiu esse 30? Porque eu só multipliquei, olha, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2 deu 30. Então a mesma linha de raciocínio a gente vai seguir aqui. 12 vezes 5, 60, e aí quem que multiplica o 18? Por isso vocês têm que ficar atentos, olha, é o de baixo com o de baixo, 1 vezes 18, que dá o 18, perfeito? Então a gente chegou aqui a menos 60/18, que é uma fração que eu consigo simplificar. Menos 60/18 eu consigo dividir aqui por quanto? Professor, eu consigo dividir por 2, beleza. Consigo dividir por 6, tá ótimo. Eu consigo dividir por 3, tá valendo. Bruno, mas aí qual o caminho que eu vou ter que seguir? Você escolhe aquele que você porventura enxergar. Então você viu que dava para dividir o 60 e o 18 por quanto? Bruno, eu vi que dava para dividir direto pelo 6, então ótimo. Ó, 60 e 18, se você dividir por 6, veja, 60 por 6 vai dar 10, 18 por 6 vai dar 3. Professor, 60 e 18, eu primeiro dividi por 2, tá bom. Se você dividisse por 2, você chegaria a 30 nonos. Mas aí você vai ver que não está na resposta na forma irredutível ainda. Por quê? Porque o 30 nonos ainda dá para dividir, certo? Ó, 30 dividido por 3 vai dar 10, 9 dividido por 3 vai dar 3. Então você que chegou e dividiu aqui direto por 6, chegou ao mesmo resultado que eu, por quê? Porque quem divide por 2 e divide por 3 é como se dividisse por 2 vezes 3, divide por 6 do mesmo jeito. Só que fatia essa divisão. Qual que vai ser o melhor caminho? O melhor caminho vai ser o que você enxergar, tá bom? Viu que dava para dividir direto pelo 6, tá ótimo. Foi fatiando, tá beleza, porque tem alguns números que realmente, às vezes, de início, a gente não consegue descobrir qual que é o maior divisor comum do numerador e do denominador. Aí a gente vai meio que fatiando essa divisão, mas até chegar a um ponto em que não dê para simplificar mais, tá? 60 sobre 18, então, se eu quisesse partir direto, poderia ter dividido por 6. Eu chegaria aqui, então, a menos 10 terços. Professor? Oi. Mas eu não poderia... Poderia. Vamos lá. 12 sobre 1 vezes menos 5, 18avos. Você poderia ter feito o quê? Você poderia ter feito essa simplificação aqui antes, olha. Multiplicação a gente não acabou de combinar, que você pode simplificar um que esteja em cima com um que esteja embaixo? Tá aqui, olha, o 12 e o 18 por 6, por exemplo, daria 2 e aqui daria 3. 2 vezes menos 5 teria que dar menos 10 e 1 vezes 3 teria que dar 3. Ia chegar no menos 10 terços do mesmo jeito. Eu preciso que você fique seguro aí para deixar para simplificar ao final ou para ir fazendo simplificações no meio do caminho. Agora, gente, também não tem como aqui
ficar tapando o sol com a peneira. Chega em alguns pontos, a gente vai chegando, a gente vai avançando em alguns conteúdos, em que se você não fizer simplificações, como as que eu fiz aqui agora, né, nessa segunda resolução, se você não optar por fazer as simplificações, você acaba aumentando em muito as suas contas, certo? Então vai chegando num ponto que esse processo de simplificação ele meio que vai se tornando necessário para você conseguir sobreviver na resolução do exercício com um tempo aí razoável, ok? Então por mais que você tenha, professor, eu prefiro chegar lá nos 60, 18 avos e depois simplificar. Tá, legal, tá valendo, mas joguemos limpo. Eu preciso muito que você olhe para essa minha segunda resolução e comece a se acostumar com a ideia de que na multiplicação de frações eu vou poder simplificar números que estejam em cima com números que estejam embaixo. Ok? Maravilha, passamos pela letra C. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha no que eu coloquei para vocês aqui como letra D. Aliás, não tem letra D. Vamos para a divisão de frações. Que na realidade vai ser uma multiplicação, tá? A gente meio que mudou de assunto. Vocês vão ver que é basicamente a mesma ideia. Na divisão de números fracionários, nós devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então a regra para você trabalhar com divisão de frações é você inverter o jogo. Você sai da divisão e inverte, passa para a multiplicação, só que aí você multiplica pelo inverso do segundo termo. Professor, oi, eu posso inverter o primeiro termo? Não. Porque aí tem hora que você quer ser ali o cara do contra, não é? Ele falou que é para inverter a segunda, eu quero inverter a primeira. Então não mexe com isso não, perfeito? Na divisão de números fracionários, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então nesse caso aqui, se eu tiver que dividir, por exemplo, 5 sétimos por 2 terços. Bruno, pintou uma outra dúvida. Que história é essa aí do inverso da segunda? O que é inverso na matemática? O inverso tem a ver com você literalmente inverter as posições, né? O que é o inverso, por exemplo, do 2 terços? O inverso do 2 terços é o 3 meios. Você inverte, quem estava em cima vai para baixo, quem está embaixo pula para cima, ok? Então, qual que é o inverso de 4 terços? O inverso de 4 terços é 3 quartos. Qual que é o inverso de 1 sétimo? O inverso de 1 sétimo, se eu tenho 1 sobre 7, o inverso de 1 sétimo seria 7 sobre 1, ok? Qual que é o inverso de 3? O 3 não é como se fosse o 3 sobre 1, então o inverso de 3 acaba sendo 1 terço. Se não estiver aparecendo o denominador, a gente coloca como se esse denominador fosse 1 e simplesmente inverter. Você não pode trocar sinal. Não confundam as ideias, tá? Tem muita gente que confunde a ideia do inverso com a ideia do oposto. Oposto tem a ver com a ideia de trocar sinal. Então, quando eu falo do inverso de 2 terços, não é inverter sinal, é inverter as posições. O inverso de 2 terços, o menos 2 terços, não é inverso porque você trocou o sinal. Você mantém o sinal, só faz a inversão, tá bom? Então, os 5 sétimos, se eu for dividir por 2 terços, eu tenho que manter a primeira, que é os 5 sétimos, e multiplicar pelo inverso da segunda, que acaba sendo 3 meios, ok? 5 sétimos vezes 3 meios, aí agora você procede como uma multiplicação, porque aí agora você saiu de uma divisão, percebe? Você acabou de sair de uma divisão e caiu numa multiplicação. Sempre que você quiser inverter a operação, sempre que você quiser sair de uma divisão e passar para uma multiplicação, você faz isso. Você multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui você vai multiplicar 5 por 3, que vai ter que dar 15, e o 7 vezes 2, que vai ter que dar 14. E aí a gente acaba chegando então em 15 14 avos, que é uma fração que já está aí na forma irredutível, não tem como eu simplificá-la mais, ok? Tanto que você vai perceber que aqui também, olha, não era possível fazer qualquer tipo de simplificação. Bora para a próxima, letra B. Menos 2 terços dividido por 4 nonos. Menos 2 terços, se você for dividir por 4 nonos, primeiro que eu vou precisar que você fique atento ao sinal. Divisão é a mesma regra da multiplicação de números inteiros. Então, com relação ao sinal, como eu estou dividindo um negativo por um positivo, menos dividido por mais vai ter que dar menos. Então, eu vou manter a primeira, que é o menos 2 terços, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é o 9 quartos. Então, eu vou ficar com um sinal negativo, ok? E aí,
Aqui, o que eu posso fazer? Claro que eu posso multiplicar. Menos 2 vezes 9 vai ter que dar menos 18. E o 3 vezes 4 vai ter que dar 12. Então, cuidado. Eu não preciso trabalhar com denominador comum aqui, certo? É o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 2 vezes 9 deu 18, 3 vezes 4 deu 12. Sinal negativo, porque menos vezes mais dá menos. Dá para você simplificar o 18 dozeavos? Dá. Dá para simplificar por 2, dá para simplificar por 3, dá para simplificar aqui no máximo por 6. Então, menos 18 por 6 vai ter que dar menos 3, e o 12 por 6 vai ter que dar 2. Então, a gente chega aqui a menos 3 meios, ok? Agora, professor, dava para eu ter chegado nesse menos 3 meios fazendo outras simplificações, não é? Sim. E aí é onde eu falo que eu preciso, que mesmo que você aí de início esteja meio que torcendo um pouco o seu nariz, eu não curto esse lance de simplificação. Preciso muito que você se acostume com a realidade. Menos 2 terços vezes 9 quartos, é fundamental que você comece a se acostumar com a ideia de que, olha, dava para ter simplificado esse 2 por esse 4. 2 por 2 vai ter que dar 1, 4 por 2 vai ter que dar 2. Dava para ter simplificado esse 9 com 3. 9 por 3 vai ter que dar 3. 3 por 3 vai ter que dar 1. E aí eu acabo ficando com menos 1 vezes 3, que vai dar menos 3. 1 vezes 2, que vai dar 2. Os menos 3 meios que a gente já tinha encontrado ali em cima. Ok? Então a sacada é entender. Para uma divisão, é possível que uma divisão se transforme em uma multiplicação? Sim. Desde que eu faça o quê? Desde que eu multiplique pelo inverso da segunda. Vamos dar uma olhadinha no exemplo que eu coloquei para vocês como letra C. 10 dividido por 7 meios. Então o 10 dividido por 7 meios, como eu tenho ali uma divisão que envolve frações, eu troco aquela divisão por uma multiplicação e inverto a segunda. Então os 7 meios eu vou escrever como se fossem 2 sétimos. E aí eu passo a ter 10 vezes 2 sétimos. E aí o 10, se você for multiplicar por 2 sétimos, cuidado. Eu quero simplificar o 10 com 2. Estou te falando para você tomar cuidado. Tá vendo? Não quero simplificar, não é isso. A questão é saber usar a regra de maneira correta. Você pode simplificar, se for possível, cortar um de cima com o de baixo na multiplicação. Aqui você está querendo forçar a barra, cortar o de cima com o de cima. Não pode, aí é direto. Ó. 10 vezes 2 vai ter que dar 20. Cuidado para não fazer 10 vezes 7, hein? Como é uma multiplicação de frações, é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então 10 vezes 2 dá 20 e o 1 vezes 7 tem que dar 7, ok? Você percebeu que aqui, olha, não dá para simplificar, não é? Aqui também não tinha simplificação, então a gente já chegou ali na chamada forma irredutível. Se eu pegar o 10 e dividir por 7 meios, eu acabo chegando a um total de 20 sétimos. Muito bem, olhemos aqui o exemplo da letra D, que é onde a gente pendura uma fração sobre a outra. Tenho ali o 2 terços sobre os 5 sextos. Eu preciso que vocês se lembrem sempre que os tracinhos das frações indicam divisões, né, gente? Então, o 2 terços sobre 5 sextos é como se fosse 2 terços dividido por 5 sextos. Então, tá aqui, olha, 2 terços sobre 5 sextos é como se fossem 2 terços divididos por 5 sextos. E aí, você vai manter a primeira, que é o 2 terços, e vai multiplicar pelo inverso da segunda, que é o 6 quintos, ok? Tem alguma simplificação possível de ser feita aqui? Já? Tem. Quem que eu posso simplificar com quem? Posso simplificar aqui, se eu quiser, por exemplo, olha, o 6 com o 3. Perfeito? 6 por 3 vai ter que dar 2. 3 por 3 vai ter que dar 1. E aí a gente acaba chegando aqui, então, num total de 4 quintos. Ok? 2 terços de 6 quintos é a mesma coisa que 4 quintos. Professor, mas aí eu não quis simplificar. Tá bom. Se você não quis simplificar antes, você teria chegado a isso aqui, olha. 2 terços vezes 6 quintos. 2 vezes 6 vai ter que dar 12. 3 vezes 5 vai ter que dar 15. Você teria chegado aqui a 12 quinzeavos. Só que aí esses 12 quinzeavos eu teria condição de simplificar, certo?
dividindo aqui, olha, por 3, 12 por 3, teria que dar 4, e o 15 por 3 daria ali os 5, chegamos então aos 4/5 do mesmo jeito, tá bom? Muito bem, passamos então por esse que está aqui, gabarito correto, letra D, e aí com isso eu fecho com vocês mais esse bloco. Conseguimos sobreviver aqui a esse nosso videozinho em que a gente relembrou como proceder com multiplicação e divisão de frações. Diga-se de passagem, multiplicação e divisão, o processo ele é mais ligeiro, né, se comparado ao da adição e da subtração, principalmente porque se for adição e subtração com denominadores diferentes, a gente tem que passar por aquele processo de identificar um denominador comum, então pode ser que aquilo tome um tempinho. Multiplicação e divisão é bem direto. Só ficar ligado então, questão de sinais, que aí vai depender das regras que a gente já está acostumado, mais com mais dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais, e ficar atento principalmente a essas possibilidades de simplificação, né? Cortar um de cima com um de baixo, depois que a gente já tiver a multiplicação. Divisão de frações nada mais é do que uma multiplicação. Lembrar sempre de manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá bom? Qualquer dúvida, volte, me acompanhe, e se tiver tudo perfeito, estou te aguardando aqui na sequência no nosso curso dentro da plataforma do Estratégia Concurso. Tudo de bom, forte abraço, valeu!